Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Um grupo de amigos que realizava trabalhos voluntários no Rio de Janeiro decidiu criar uma organização não governamental que pudesse estruturar essas ações. A ideia era formatar projetos sociais em que cada etapa fosse planejada e os resultados dessas atividades pudessem ser medidos. Surgia assim, em 2005, a Agência do Bem. Hoje, a ONG atua em 3 comunidades da Zona Oeste do Rio, atendendo mensalmente 500 pessoas. O tema em questão de hoje é o empreendedorismo social. O nosso convidado é o empreendedor Alan Maia, diretor da Agência do Bem. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Muito obrigado, Fátima, é um prazer estar com vocês. Quais são as ações que vocês desenvolvem hoje nessas comunidades? Conforme você falou, o trabalho da Agência do Bem já vem há 10 anos, né? Desde 2005, agora no mês de agosto, a gente comemora essa data importante. E ao longo desses anos, o foco do nosso trabalho foram essas 3 comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que são Vargem Grande, Vargem Pequena e Cidade de Deus. Mas vale citar também que desde 2012, ou seja, há 3 anos aproximadamente, a Agência do Bem criou uma outra plataforma, abriu uma nova frente de trabalhos, chamada Rede de Organizações do Bem, cujo objetivo é compartilhar de recursos, experiências, tecnologia social, metodologias, enfim, com diversas organizações, principalmente da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas não somente, no sentido de fortalecer e apoiar o desenvolvimento dessas organizações. Ao longo desses 3 anos, através das mais diversas ações, já foram alcançadas cerca de 300 organizações participantes dessa rede. Esse é o diferencial, né, do empreendedorismo social, né? Que as pessoas são focadas na colaboração, né? Ao contrário das outras empresas, do empreendedorismo de uma forma convencional, né? Sim, com certeza. Eu não vou dizer que não exista uma dimensão de concorrência, porque, infelizmente, em última instância, existe muito boa vontade, existem muitas boas ideias, existem muitas pessoas comprometidas com causas, projetos e organizações voltadas para o desenvolvimento, para a melhoria da sociedade que a gente vive nas mais diversas esferas. Porém, os recursos para financiar essas ações são relativamente restritos. Então, essa massa de ideias, de pessoas e de entidades, de alguma maneira, acabam concorrendo entre si para poder acessar esses recursos. Agora, deixando de lado esse fator que é central, mas tem o seu lugar, não há dúvida de que o espírito, a dimensão ética que move esse grupo de pessoas, todo esse movimento, sem dúvida tem essa dimensão, esse espírito colaborativo de compartilhar, de somar, de encontrar soluções, ideias, porque em última instância estão todos remando na mesma direção, buscando os mesmos objetivos. O que importa é o resultado social, né? E o que esse talvez seja um dos grandes desafios. Estruturar uma organização, estruturar um projeto ou boas ideias, existem as mais diversas iniciativas, mas a gente começa a distinguir aquelas ações que são mais efetivas, vamos dizer assim, mais competentes, na capacidade de se acompanhar, monitorar, avaliar e alcançar os resultados pretendidos. Talvez esse seja atualmente um dos maiores desafios para o terceiro setor, para as organizações sociais. Boa vontade, não há dúvida de que existe. Boas ideias, boas ações, engajamento. Mas mostrar a efetividade da ação é algo ainda muito carente nesse segmento. Vamos falar um pouquinho então do trabalho que vocês realizam nessas comunidades? São atividades educacionais? Fala um pouquinho sobre isso. A missão da Agência do Bem, que foi inclusive revista recentemente num planejamento estratégico que realizamos, ela se mantém muito fiel a rigor lá desde os 10 anos, desde 2005, desde a sua fundação. Que basicamente hoje na redação, né, vamos lá, entre aspas, é promover o desenvolvimento humano e a cidadania plena
através da educação para populações de baixa renda, de forma transparente e sustentável. Então, o foco do trabalho da Agência do Bem sempre foi esse segmento que a gente pode encontrar no contexto territorial das favelas, das comunidades de baixa renda, e aí vale dizer, nossa instituição, nossa equipe, a gente não usa o termo carente, a gente não trabalha em comunidade carente, a gente não trabalha com criança carente, ao contrário. O nosso olhar é da potencialidade. Né? Carências todos temos e das mais diversas esferas, então a gente tenta segmentar. Então é a comunidade de baixa renda. Poderíamos fazer outros recortes, mas essa talvez seja uma distinção importante que a gente procura fazer. E todos os projetos que têm sido desenvolvidos nesses 10 anos de trabalho, eles têm esse recorte da educação como um eixo central de todas as ações que nós fazemos. Então são cursos, são oficinas, são capacitações, são treinamentos, palestras das mais diversas áreas, mas sempre tendo a educação como um eixo central. Boa parte das vezes essas ações são idealizadas pela Agência do Bem porque identifica uma determinada necessidade, uma determinada potencialidade naquele contexto local onde a gente já conhece, onde a gente já mapeou e busca parceiros que possam nos ajudar, seja uma parceria de ordem técnica, seja uma parceria de forma financeira que nos ajude a custear as ações que são realizadas. Ou muitas vezes somos procurados por agentes externos, parceiros nossos de outras dimensões, em outros locais, sabe o trabalho que está sendo realizado ali, está expandindo uma determinada atuação, tem uma metodologia que deu certo numa comunidade semelhante e tem interesse de aplicar ali também. Mas a educação, seja uma proposta da Agência do Bem, seja uma ideia externa que a gente adota, abraça e replique naquela localidade, eu diria que a educação é sem dúvida o nosso eixo central de trabalho. Para quem está assistindo, assim, para ter uma ideia mais concreta do que vocês realizam, que tipo de ação educativa, por exemplo, aulas de quê que acontecem lá? Eu vou destacar pelo menos 5 iniciativas que são historicamente aquelas que a gente trabalha e vem desenvolvendo ao longo dos anos, tá? A gente tem um projeto de educação muito próximo, quando a gente pensa em educação formal, grupos de alfabetização de adultos e turmas de pré-vestibular, preparatório para a prova do Enem. Inclusive agora na prova de 2014 tivemos um aluno que foi aprovado em 2º lugar em comunicação na UFRJ, que veio de um dos nossos projetos. A gente tem um projeto de educação musical, que a rigor é o projeto mais amplo da Agência do Bem, que são as escolas de música e cidadania, onde nessas 3 comunidades que a gente citou, a gente beneficia aproximadamente 300 alunos divididos entre elas, e temos outras 3 comunidades, que são a Maré, a Jardim América e São João de Meriti, onde esse projeto está sendo replicado como tecnologia social em parceria com outras organizações locais que também trabalham com a música, não para a formação de músicos profissionais, mas entendendo que a música é uma ferramenta fantástica para o desenvolvimento da criança e do jovem. Né? Então é escola de música e cidadania. Mais do que formar um músico, a gente está preocupado em formar o homem, a mulher, o cidadão de amanhã. A gente tem um outro projeto que é na área de tecnologia, que são aulas de informática, desde a informática básica até alguns cursos já preparados na dimensão da profissionalização, alguns cursos de programas e de softwares, na área de design, enfim. Hoje esse projeto acontece no Morro do Alemão, em parceria com uma organização dessa localidade. Foi a Agência do Bem quem montou toda a infraestrutura, os computadores, os softwares e os professores. A gente tem uma parceria com uma empresa que leva a mão de obra, leva os softwares e oferece as aulas e organiza junto com essa ONG do Alemão. A gente tem um 4º projeto voltado especificamente para o público feminino, que são oficinas de artesanato, um projeto chamado Beirarte, onde ao longo dos anos a gente já formou diversas turmas em inúmeras técnicas de trabalho artesanal, desde de produção de bijuteria até peças decorativas feitas com elementos reaproveitáveis, né, recicláveis, de PET, enfim. E por fim nós temos o projeto de comunicação comunitária, chamado Fato Feito, que consiste na identificação e formação de um grupo local da comunidade, onde eles são capacitados em técnicas de jornalismo, fotografia, enfim, e eles produzem, né, o noticiário local.
Então, eles fazem a reunião de pauta, sempre tem algum elemento da Agência do Bem, algum membro da equipe que coordena, ou um consultor externo, geralmente um jornalista, né, com experiência na área, que é quem conduz esse trabalho, mas são os próprios moradores que trazem os temas, discutem, debatem, vão para a rua para apurar, montam essa publicação, fazem todo o processo gráfico, depois distribuem, que é uma forma da comunidade olhar para si, né, reverberar, enfim, amplificar os temas do seu interesse, como é que está a coleta de lixo, se a escola, se o posto de saúde local estão atendendo às demandas, enfim. As coisas boas que acontecem Sem normalmente dúvida. não chegam na grande imprensa. Isso é uma coisa, você tocou num ponto muito curioso, porque esse é um ponto que sempre chega e a gente discute muito isso, né, de uma maneira geral na sociedade. Notícia boa, como a gente não vê no jornal, né, tem aquela máxima da comunicação que diz que avião no céu não vende, né, não é notícia, né, mas quando o avião cai, repercute, mas tem milhares de voos no mundo inteiro acontecendo. E isso é uma tendência quase que natural e que a gente tem que ser muito atento, porque em diversas ocasiões, eu posso dizer pessoalmente, acompanhando esse projeto em reuniões de pauta, esse é um tema que surge e muitas vezes a própria comunidade acaba demandando isso dele. Olha, eu fui distribuir, fui na casa do fulano, falou, pô, a edição passada só tinha notícia ruim. Vamos contar aqui, teve fulano que fez isso, teve aquela história, teve uma festa, teve uma manifestação positiva, vamos trazer também a notícia das coisas boas que estão acontecendo aqui, de fato. Temos que ter essa sensibilidade e isso acaba acontecendo também na realidade da comunidade. Como é que vocês definem o projeto que vai ser implantado em cada comunidade? Tem várias formas. De uma maneira geral, Fátima, eu diria para você que, salvo algum projeto realmente muito mirabolante ou que tem uma dimensão muito grande, via de regra, não se costuma ter, ao menos na nossa experiência, resistência por parte da comunidade, principalmente na nossa maneira de atuar. Como eu falei, a gente trabalha com educação. Então, existe uma percepção clara, né, em todas as camadas sociais da educação como um ativo importante da promoção, do desenvolvimento, do crescimento de renda, do alcance de novas oportunidades de trabalho e de ascensão social por todos. Então, nas experiências que nós temos, a nossa condição de abrir um novo projeto, muitas vezes está muito mais dependente da disponibilidade do recurso para fazer esse projeto acontecer numa nova comunidade, do que necessariamente haver o interesse ou a demanda local por alguma oportunidade, por exemplo, dentro desse leque, desse portfólio de 5 projetos. Quando a gente fala projeto de música para crianças, aprendizado artístico, cultural, é do interesse e existe sempre demanda, a gente tem fila de espera nas comunidades, enfim, a nossa experiência tem demonstrado isso. Se você vai falar no projeto da área de tecnologia, informática, computação, está por todos os lugares, então as pessoas da mesma forma têm interesse. O projeto de artesanato, ele tem um diferencial interessante porque o foco deles são mulheres. Geralmente aquelas mulheres que precisam ficar em casa cuidando da família, e depende da renda do marido e às vezes, num caso de divórcio, separação, as condições locais para ela se articular e conseguir gerar renda, um trabalho externo com quem deixa a criança, enfim, então você gerar uma oportunidade para ela de ter trabalho, às vezes dentro de casa, produz dentro do seu momento de folga, a criança foi para a escola, ela encaixa isso na sua rotina, também é uma oportunidade também muito bem recebida. Quanto mais conhecimento se tem dessa realidade local, não há a menor dúvida de que mais efetivo, mais atraente e mais forte vai ser esse projeto naquela comunidade. Como é que são financiados esses projetos? A captação de recursos ainda é hoje o principal desafio, a principal dificuldade para implementar projetos sociais? Eu acho que é uma delas. Existem alguns tipos de projeto, por exemplo, isso também acaba quebrando um pouco o senso comum, que quando a gente fala, é ONG, é projeto social, ainda se tem um entendimento no imaginário de que se dá tudo voluntariamente. Então não tem voluntário, etc. Não necessariamente. Tem alguns projetos que um voluntário é imprescindível. Né, que se você fosse colocar talvez um profissional remunerado para ele não faria com a mesma condição de sensibilidade, de dedicação, ou seja, o perfil do voluntariado é muito próprio. Tem outros que é o contrário, você não tem como prescindir de um profissional atuando. Né, então, para você poder atrair um profissional competente, você vai ter que remunerar bem.
né? Uma lei de mercado natural, as pessoas vão buscar as melhores oportunidades. Então, por que elas vão trabalhar numa organização do terceiro setor? As pessoas precisam se manter também. Claro, exatamente, é muito justo que seja assim. Então, é preciso que você tenha uma boa remuneração a oferecer para esse profissional. É importante que você tenha instalações adequadas, né? Enfim, com equipamento, com material, com os insumos que aquele projeto demanda, porque senão isso se torna desestimulante para o funcionário, para o próprio, a pessoa que está participando, o aluno, aquele que está sendo atendido, ou o beneficiário final. Então, a disponibilidade do recurso é, sem dúvida, muito importante para você ter estrutura, para você poder manter os parâmetros de profissionalismo, de qualidade, etc. E até algum nível de sofisticação, né? Porque a gente também precisa quebrar aquela cultura de, para o pobre tudo serve. E ainda existe isso. Não, estou fazendo aqui uma doação XYZ, mas o projeto exige tal ou qual condição e que precisa mais disso e muitas vezes não se entende. Não, está indo, estou doando, estou ajudando, então qualquer coisa serve. Não é verdade, né? Se procura, se deseja um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, um trabalho capaz de mostrar resultados, o dinheiro é muito importante, mas para viabilizar todas essas outras condições. Mas, obviamente, você às vezes se depara com algumas iniciativas, com alguns projetos, que até têm muitos recursos, mas que não necessariamente esses recursos são bem empregados. Aí a gente volta naquele desafio que a gente falava no começo da conversa. Ser capaz de demonstrar a efetividade e os resultados do projeto talvez seja hoje um dos grandes desafios, ou talvez o maior desafio para as organizações, para os projetos sociais, né? A disputa por recursos é muito grande. Existe uma condição de inúmeros projetos, e eu assim, dou um testemunho pessoal, falava do trabalho da rede de organizações do bem, são 300 organizações, boa parte delas, se não a grande maioria delas, organizações de pequeno e médio porte de base comunitária. Ou seja, é o seu João, é a dona Maria que faz um trabalho absolutamente heróico. Leva aquelas crianças, leva aqueles jovens para a varanda da casa dele, para o quintal da casa dele, para o campinho que tem na frente, e que da forma que é possível, com a ajuda da padaria da esquina, às vezes da patroa, da filha, do padrinho, enfim, consegue juntar um recurso de pequena monta e que faz algo importantíssimo, fundamental, naquele contexto, na vida daquelas crianças, muitas vezes, que estão sendo ali beneficiadas. Então, quando a gente olha para recursos, a gente fala de financiamento, etc., não há a menor dúvida de que essa é uma condição fundamental. Mas existem outras tantas condições que também são muito importantes. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre empreendedorismo social. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre empreendedorismo social. O nosso convidado é o diretor da Agência do Bem, Alan Maia. Na sua opinião, o papel do empreendedor social é construir pontes entre as necessidades e as soluções? Acho que essa é uma das estratégias importantes de serem adotadas. Quanto ao papel propriamente dito, eu acho que o empreendedor social é aquele tipo de pessoa que precisa ser vocacionada. Ver as coisas, ver o mundo de uma forma diferente, buscando um olhar apurado para os problemas e acreditando que é possível fazer diferente.
Eu acho que alguém que escolhe atuar, militar nessa área, seja da forma que for, a causa que for, é aquele que não se conforma, se sente indignado, se sente desconfortável com o mundo que observa e de alguma maneira se articula, se compromete para ajudar a fazer alguma coisa diferente. E esse papel de ponte, eu acho que ele é fundamental para tornar essa causa ou esse olhar, esse projeto que ele cria viável, né? Uma vez que sozinho ninguém faz nada, né? Então é possível, ou melhor, é necessário engajar outras pessoas, outros agentes públicos, privados, enfim, em torno dessa visão inovadora, diferente que o empreendedor tem, né? Então, assim, eu acho que existem alguns atalhos, né? Acho que as pontes são fundamentais, mas às vezes é possível conseguir um acesso direto aqui ou ali, que também são estratégias para conseguir gerar algum tipo de percepção, de relevância, para que a sociedade reconheça esse olhar ou esse projeto como algo importante e possa criar as condições de viabilidade dessa ação. Então, como papel do empreendedor social, eu acredito que seja essa capacidade de leitura do mundo diferenciada e a capacidade de se motivar para fazer algo capaz de transformar essa realidade. No Brasil, durante muito tempo, acreditava-se que a tarefa de resolver ou de combater os problemas sociais era exclusiva do governo, né? Que arrecada impostos para isso. Como é que foi essa transformação para chegarmos hoje no conceito atual de responsabilidade social e como foi nessa linha do tempo o engajamento das empresas? Esse é um movimento muito dinâmico e que ainda hoje a gente percebe movimentos de avanços e de retrocessos. E ainda existe, a bem da verdade, essa percepção, sim, de que o papel social, a responsabilidade da organização, da sociedade, etc., realmente é uma delegação que os cidadãos passam para o governo, para o Estado, né, executar. E no Brasil isso é muito forte, diferente de outras sociedades, diferentes de outros países, e aí a gente pode caminhar muito lá para trás, desde o conceito da colonização do Brasil, como é que se deu, etc., como se constituiu o país, né, o Brasil como nação, né, com todas as suas fragilidades, enfim, com todas as suas idiosincrasias, mas vale dizer, nesse sentido, e eu concordo, existe uma fala ainda recorrente de que a democracia no Brasil ainda é muito recente, né? Se nós formos pensar, né, os longos períodos ditatoriais que a gente passou ao longo do século XX, depois de séculos de império, etc., né, de colônia, nós somos uma sociedade ainda em formação. E a gente pensa na Constituição de 1988, temos aí pouco mais de 27 anos, de democracia, então uma sociedade que ainda precisa aprender, né, a lidar com a liberdade de ação da sua própria parte, ou seja, o que significa uma sociedade civil organizada e atuante, independente do Estado, né, seja por uma cultura de passividade, de paternalismo, que muitos dos nossos políticos ainda hoje fazem questão de explorar isso a benefício próprio, seja por uma visão preguiçosa da parte da sociedade de achar que não, eu estou pagando meu imposto, eu sou um cidadão correto, honesto, então não me cabe fazer mais nada além daquilo que eu já faço, né? Então, assim, nesse período mais recente, a gente pode dizer que o crescimento e desenvolvimento do terceiro setor e da sociedade civil organizada e atuante no nosso país está muito relacionada a esse movimento político, da estruturação política do país dessas últimas décadas, né? Então a gente observa lá da década de 70, as primeiras iniciativas que até então a gente demandava ou dependia muito da ação social cristã, das igrejas, principalmente da Igreja Católica, na caridade, na assistência aos mais pobres, aos mais vulneráveis, etc.,
E lá no ápice da ditadura, quando a sociedade começa a tentar se organizar, né, em contraposição ao governo, e começa a perceber a força que tem, aí a gente vem o movimento das diretas, temos a Constituição de 88, que é considerada a Constituição cidadã, que retorna à sociedade essas liberdades de associação, etc. A gente, logo nessa esteira, a gente tem logo no começo da década de 90 no Brasil a Eco 92, que também foi muito rica para impulsionar esse movimento no Brasil, uma vez que o terceiro setor, a sociedade civil internacional, né, acampou no Brasil naquela época, muito ainda na pauta do meio ambiente, mas o país percebeu a força que existia na sociedade, como as organizações poderiam demandar políticas públicas e também realizar, não ficar tão dependente do Estado. Também dessa época a gente resgata lá o movimento da ação da cidadania contra a miséria e a fome, uma iniciativa fantástica do Herbert de Souza, do Betinho, na ocasião, que mobilizou milhares de comitês no Brasil inteiro, numa perspectiva, sem dúvida, de início assistencial, que era resolver um problema da fome, que era uma demanda pontual, mas que eu não tenho a menor dúvida de que foi ali uma semente que se plantou, também nessa esteira da redemocratização, a sociedade percebendo o quanto que é possível e desejável que ela esteja engajada para mudar a realidade existente, né? Então, a partir dali, eu colocaria principalmente a partir da década de 1990, assim, um desenvolvimento bastante grande, né, das ações da sociedade, seja por esses grandes eventos que a gente comentou, seja pelo próprio movimento de abertura, de redemocratização do país, a sociedade perceber que ela é capaz e que ela deve. Eu não tenho a menor dúvida de que a sociedade precisa estar engajada, não em contraponto ao governo, em cobranças, em fiscalização, etc. Isso é muito importante, mas que a sociedade precisa, assim como um princípio da democracia, estar disponível, pronta para atuar e para agir no seu pequeno universo, na sua vizinhança, até porque o governo é como chama o paquiderme, né? Ele assim, é um grande elefante que se movimenta de forma muito, muito lenta. Então, até uma decisão, uma política nacional, sair lá de Brasília, ela se capilarizar. O Brasil é um país imenso, né? São dezenas de estados, milhares de municípios, e tem políticas que são definidas no âmbito federal, mas que elas só se aplicam no âmbito municipal. Então, até uma coisa chegar de uma ponta até outra demora meses, anos, e a realidade que se pensou aqui em cima é totalmente diferente da realidade da ponta. E é aí que a sociedade deve atuar. A sociedade civil organizada consegue fazer. A agilidade que uma ONG consegue ter para atender aquela demanda que apareceu na vizinhança, na sua pequena cidade, no seu pequeno município do interior, ela tem uma possibilidade que governo nenhum provavelmente jamais vai ter. Então não se trata da contraposição, mas na verdade de uma soma de esforços. E essa parceria, vamos dizer, entre o público e o privado, mas com fins públicos, né, com objetivo social, é um desafio ainda colocado para nós. Como promover essa aproximação, essa soma de recursos, de ideias, de capacidades, enfim, das mais diversas formas para que o governo e a sociedade civil possam atuar em parceria, atendendo às demandas da sociedade, cada qual com a sua responsabilidade muito definida e com as suas possibilidades e potencialidades também muito definidas. E falando das empresas propriamente... Pois é, você falou aí do papel das ONGs, né? Quando e como que as empresas despertaram para a questão social? Quando a gente pensa, né, por que uma empresa vai se engajar? Muitas pessoas veem o movimento da responsabilidade social corporativa, responsabilidade social empresarial com alguma desconfiança. Mas o que essa empresa está se metendo aqui ou ali? Tem um pouco daquela lógica também de que é o governo quem tem que fazer tudo. Não é bem assim. Cada cidadão tem a sua responsabilidade. Acho que existe um princípio de solidariedade da vida em sociedade, no coletivo, o bem coletivo, onde todos nós temos uma parcela de responsabilidade e contribuição a dar. E isso vale para o indivíduo, isso vale para a família, isso vale para a vizinhança, isso vale para uma associação de moradores, para uma escola, para uma universidade, isso vale para uma empresa. Então, uma sociedade é feita desses pequenos grupos, né? E cada um deles tem suas responsabilidades, as empresas também. E logo alguém levanta aquela bola, olha, mas essa empresa aí deve estar de olho, deve estar ganhando alguma coisa com isso. Ah, tem desconto em imposto.
Tem e não tem, né? A rigor, hoje em dia, a legislação é muito restritiva para desconto e imposto das empresas. Seria até muito salutar que houvessem mais incentivos para as empresas poderem investir mais. Outros vão dizer, não, isso aí é puro marketing. Tem o lado de marketing também, porque se a sociedade amadurece nessa perspectiva ética e diz: eu não compro aquele produto daquela empresa que despeja os seus dejetos químicos no afluente que depois contamina o reservatório que vai abastecer a minha casa. Eu não compro tal produto daquela empresa que explora a mão de obra precária de qual forma for, aquela empresa que derruba florestas, enfim. A sociedade começa a se colocar, e existem diversas pesquisas nesse sentido que mostram, né, cada vez mais que as pessoas, que o consumidor se torna a cada dia mais exigente. Então, existe uma tendência do consumidor dar preferência àquela marca que ele sabe que se trata de uma operação, de uma cadeia de produção, de valor, efetivamente responsável, sustentável, preocupada com o impacto que aquela ação comercial, industrial gera para a sociedade e para o meio ambiente. Então, é claro que as empresas têm um interesse comercial por trás desse engajamento, é até salutar em alguma medida que isso exista, mas isso só passa a existir na medida que a própria sociedade demanda isso da empresa. Se a sociedade está pouco se importando, que marca é aquela, que tipo de prejuízo, de impacto negativo a atuação daquela empresa pode causar, não vai ser parte da empresa, é muito pouco provável que parta dela esse interesse. Então, é nessa dimensão que a gente diz, é um movimento articulado, uma coisa puxa a outra. Se nós temos uma sociedade democrática, onde os assuntos são debatidos, a gente potencializa o desenvolvimento ético, o desenvolvimento dos valores sobre os quais essa sociedade se organiza. Então isso vai impactar a vida das pessoas em todas as dimensões, inclusive a atividade econômica, inclusive a atividade das empresas. E qual é o papel das universidades nesse contexto? Como que as universidades podem estimular o empreendedorismo social? E as universidades são o espaço ideal para o desenvolvimento de tecnologias sociais? Eu acho que as universidades são um espaço privilegiado para isso. Não é o único espaço. Eu acho que todas as entidades que trabalham com educação precisam incorporar nos seus currículos, né, matérias, disciplinas, atividades, projetos de extensão, enfim, que estimulem, que debatam, que ajudem na formação do seu educando, do seu universitário, mas eu falo das escolas, desde os níveis mais elementares, que estimulem nos seus alunos, no seu corpo discente, a dimensão do empreendedorismo, da cidadania, dos valores humanos, da solidariedade em todas as suas dimensões. Eu acho que todas as instituições, acredito, que trabalham com educação precisam incorporar isso às suas práticas e em todos os seus currículos, os mais diversos cursos. Não é só para as ciências humanas, acho que são para as ciências exatas, para as biológicas, etc. As universidades, não há a menor dúvida, têm todo o potencial para cumprir um papel assim diferenciado na formação de uma sociedade mais consciente, mais engajada. A gente falou aí do empreendedorismo social, mas eu também abordei a tecnologia social, né, que é outra questão, né, que a gente tem exemplos aí de tecnologia social, do soro caseiro, enfim. As universidades também podem ser aí podem se transformar em incubadoras, né, sim. de novas tecnologias. Sem dúvida. O grande desafio, acho que nesse campo das universidades é aquele eterno conflito entre teoria e prática. Né? E esse é um desafio colocado para a academia há muito tempo, né? Não ficar restrita à realidade intramuros do debate teórico, das teses de doutorado, das dissertações de mestrado, das pesquisas que acabam se encerrando dentro do próprio círculo interno das universidades. Então, acho que se aquelas universidades que tiverem essa capacidade de ir a campo e buscarem essas boas iniciativas, buscarem aquelas organizações, aqueles projetos, sejam aqueles projetos promovidos pelo governo, pelas ONGs ou até muitas vezes pelas empresas, né? Hoje existe todo o chamado movimento das empresas 2,5 ou do setor 2,5, que são aqueles negócios sociais que são pensados e dimensionados para atender
né, uma necessidade, uma causa da sociedade, ainda que isso venha a reverter lucro para os responsáveis por aquela operação. Ou seja, existe um ambiente muito rico, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que é um convite importante para as universidades observarem, irem buscar, trazer, aí sim, trazer isso para dentro dos seus muros, trabalhar, desenvolver a tecnologia com tudo aquilo que é conhecimento da ciência, com todos os seus requisitos e procedimentos, tem para ajudar a fomentar e disseminar essas tecnologias. Ok, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta continuamos a falar sobre empreendedorismo social. O Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta com o tema empreendedorismo social. O nosso convidado é o diretor da Agência do Bem, Alan Maia. Alan, qual é o passo mais importante que deve ser dado para que seja desenvolvido um programa de responsabilidade social? Olha, sem dúvida Bem sucedido, né? É verdade, é verdade. Eu acredito que vem nessa necessidade do amadurecimento da questão dentro do corpo diretivo da organização da empresa, nesse caso. Existem aqueles movimentos, muitas vezes, que são propostos para um membro da equipe, num escalão intermediário, aquela pessoa que tem uma sensibilidade diferenciada e que todos reconhecem, que costuma trazer uma ideia de campanha no final do ano, vamos adotar um orfanato, tem aqui um grupo de crianças, etc. E às vezes até consegue criar algum tipo de repercussão interna, e assim as coisas começam a acontecer em muitas das empresas. Poucas são aquelas ainda hoje que têm efetivamente, não sei, as grandes empresas, que tem um setor estruturado de responsabilidade social, uma política desenvolvida, bem elaborada, etc. Geralmente, seja responsabilidade social, sustentabilidade, hoje os sistemas são muito próximos, se sobrepõem um pouco, mas é fundamental que seja como for, que o tema ou que o interesse surja na discussão, no planejamento da empresa, que isso seja efetivamente abraçado pela alta direção. Se isso não acontecer, fatalmente, vai se ter a fala, o discurso de que aquela empresa é socialmente responsável porque uma vez por ano faz uma campanha de doação de sangue. Você entra lá no site, você vai ver lá o balanço, aí tem uma notinha, alguma coisa aqui e ali, nós somos uma empresa socialmente responsável. Mas o que se fez nesse sentido? Na data X ou tal, nós fizemos uma campanha para arrecadar brinquedos doados pelos funcionários para o Dia das Crianças, ou seja, a rigor isso não é responsabilidade social. Falar em responsabilidade social significa repensar todo o negócio da empresa e dimensionar todas as suas ações, todas as suas etapas do seu processo produtivo, que públicos e que instâncias do meio ambiente, da sociedade, do próprio corpo e da dimensão humana dessa atuação, quais são os impactos que essa empresa, no desenvolvimento do seu negócio, ela tem para cada um desses públicos e para cada um desses segmentos, né? Então, fazer responsabilidade social não é fazer uma campanha de vez em quando, não é fazer uma doação, sequer adotar uma instituição social ou um projeto puro e simples, mas sim repensar o negócio daquela empresa a partir de determinadas diretrizes, que vai demandar naturalmente planejamento, investimento de pessoas capacitadas para isso, a organização de processos, a estruturação de uma política específica para essa finalidade, mas que não tem a menor dúvida, cada vez mais é caminho sem volta, né? Então aquela nossa lógica de criar algo novo é despesa ou será que é investimento?
né? Aquelas empresas que não forem capazes de perceber essa tendência que a sociedade demonstra, vão ficar para trás. E os indicadores são os inúmeros, né? Existem pesquisas, inclusive no mercado acionário, que mostram que aquelas empresas que realmente investem, que têm uma atitude socialmente responsável, uma política mais estruturada, mais criteriosa nesse sentido, são aquelas que têm menos variação em bolsa, mesmo com os solavancos, os altos e baixos do cenário mundial, que conseguem remunerar melhor os seus acionistas. Então, é uma questão ética, sem dúvida, mas é uma questão também de sobrevivência, é uma questão de negócio. E aquelas empresas, portanto, que sabem perceber isso e que a alta direção compra, elas conseguem realmente implementar. Uma das críticas que se faz à questão dos projetos de responsabilidade social realizados por empresas é que ele muitas vezes é pensado só em termos de marketing, em termos de resultado para a imagem da empresa e, nesse sentido, questões mais sensíveis, como a questão da prostituição infantil, ficam de fora, né, desses financiamentos. Qual a sua opinião em relação a isso? É uma crítica bastante pertinente. Eu diria até que existe alguma tendência, a gente já observa alguns casos onde isso já começa a mudar um pouco. Mas existem realmente temáticas que são muito sensíveis. Você citou uma delas, a prostituição. Eu poderia citar, por exemplo, também projetos da área da deficiência. Embora na deficiência você tenha muitos projetos esportivos, por exemplo, pautados nas Paralimpíadas ou Paralimpíadas, então até mudaram o nome agora recentemente, passam por esse critério, assim, marketing social. Onde é que nós queremos associar, com quem nós queremos associar a nossa imagem, a nossa marca, etc. Todo mundo quer aquilo que é bonito, aquilo que é perfeito, aquilo que é bem sucedido. Então, esse tipo de temas são temas muito sensíveis e por isso, historicamente, com dificuldade maior de estabelecer essas parcerias, de conseguir esses recursos de patrocínio de empresa. Mas isso vem mudando por um lado. Agora, fato concreto é que aquelas empresas que fazem esse tipo de critério como um critério de distinção não são empresas socialmente responsáveis. São empresas que fazem marketing social. O marketing social, ele tem seu lugar dentro de uma estrutura de uma política de responsabilidade social. Na medida em que essa estrutura, que essa política muito mais ampla, mais complexa, que demanda e que considera muitos outros elementos, ela não está estabelecida, não está estruturada, aí é que sobram essas brechas. Então, na verdade, aquela empresa só está procurando fazer marketing. Então, provavelmente, ela só vai investir em projetos que são incentivados, por exemplo, projetos na área da cultura, Lei Rouanet, etc., tem projetos e iniciativas fantásticas, meramente culturais, outras socioculturais que usam da cultura, né, como a gente citou, por exemplo, a Agência do Bem, no projeto de educação musical, é um projeto que tem incentivo fiscal, então as empresas que apoiam esse projeto têm a possibilidade de dedução. Mas outras causas que não trazem esse benefício para a empresa ficam realmente relegadas a segundo plano e aquelas organizações que se pautam em torno desses temas passam realmente a ter problemas bem delicados para a sua sustentabilidade. Mas o retrato claro aquelas empresas verdadeiramente socialmente responsáveis, elas não se limitam a única e exclusivamente esse critério. Quem está extremamente preocupado com isso, está preocupado em fazer marketing, não está fazendo responsabilidade social de fato. Como você vê o cenário da responsabilidade social para os próximos anos? O que deve ser mantido, o que precisa melhorar? Precisa haver um amadurecimento efetivo do que responsabilidade social significa. A gente, nesse momento, estamos no início de 2015, tivemos eleições no final do ano passado e o cenário político-econômico ainda é um tanto quanto nebuloso nesse início de ano. Inclusive, na perspectiva da economia, se fala num período de recessão ou pelo menos de estagnação aí pelos próximos 2 anos. Esses são os primeiros projetos a serem cortados? Exatamente. Eu estava chegando lá, exatamente esse o ponto. Então, se você tem um cenário restritivo, né, de estagnação, de recessão, é muito comum de que vamos rever o nosso orçamento, onde é que dá para cortar.
Vamos cortar nesse projeto aqui, vamos cortar naquela ação social, vamos diminuir o investimento que a gente faria para diminuir a emissão de gases, porque exigiria, enfim, um montante que a gente pode deixar para depois. Então, quais são os critérios utilizados pelas empresas na hora de analisar e estudar um orçamento, o que é a prioridade e o que é secundarizado? O que a gente observa é que o que fica de lado, o que fica para segundo plano, são justamente aqueles investimentos ou aquelas despesas relacionadas às ações de responsabilidade social e à área de sustentabilidade. Então, um amadurecimento do entendimento do que isso significa para a marca, para o negócio, é muito importante e isso de uma maneira geral. E fora, eu imagino que a capacidade desse conceito se capilarizar principalmente nos segmentos médios e pequenos da economia. As grandes empresas, as grandes marcas, as multinacionais, etc., estão todas mais ou menos posicionadas. Algumas com projetos mais criteriosos, mais interessantes, outras ainda muito embrionários, algumas muito preocupadas com o marketing, com o chamado greenwashing, né? Que vamos fazer alguma coisa aqui, exatamente, vamos fazer uma maquiagem aqui só para a gente ficar bem na fita, né? Como se diz, mas não tem uma atuação, um trabalho socialmente responsável, uma política de sustentabilidade estabelecida. Mas aquelas pequenas e médias empresas, essas têm muito para se fazer, tem muito a se explorar e tem muito a amadurecer ainda. Então a expectativa que se tem é que o tema amadureça de uma maneira geral, mas que ele possa se capilarizar principalmente nesses segmentos pequenos e médios da economia. Infelizmente, num cenário restritivo, quando a tendência é que todo mundo feche a torneira, né? Isso é um tanto preocupante para os projetos de uma maneira geral. Existe uma outra questão aí em relação aos projetos de responsabilidade social que algumas empresas resolvem elas mesmas desenvolverem seus projetos, né? Sem patrocinar o projeto que já é desenvolvido por uma ONG, por uma instituição. Qual a sua opinião em relação a isso? É verdade, esse é um ponto também muito delicado. Existem algumas empresas, principalmente grandes empresas, que abrem seus próprios institutos ou suas próprias fundações, muitas vezes buscando alguns benefícios fiscais que somente as organizações sem fins lucrativos podem ter. Então elas precisavam antes financiar, patrocinar alguma iniciativa de alguma organização, e esse dinheiro saía e não necessariamente ele retornava na forma de algum benefício fiscal para ela própria. Na medida em que ela abre quase que uma subsidiária, mas que uma outra composição dentro do Código Civil, enfim, sem fins lucrativos, na figura de um instituto ou de uma fundação, ela passa a tentar colocar dentro de casa essa operação e potencializar esses benefícios que antes ela não tinha. É compreensível dentro da lógica empresarial esse movimento. Por outro lado, é preocupante. É preocupante porque não é o negócio da empresa fazer trabalho social, né? Então, se muitas empresas carecem, inclusive, de um departamento de sustentabilidade, de responsabilidade social instalado, criterioso, forte, dentro da sua estrutura, com 2, meia dúzia de profissionais, imagina ela criar um instituto com a pretensão de fazer ações que não são próprias da sua história, da sua expertise, da sua atuação comercial. Então, isso preocupa, porque a tendência é que as suas ações não sejam tão efetivas e aquelas parcerias que são importantes para aquelas organizações que lá na ponta são aquelas que realmente têm capacidade instalada, têm experiência, conhecem as demandas locais, o recurso que chegava não vai chegar mais. Então, é um movimento também sujeito a avanços e retrocessos, mas que eu diria que tende a preocupar mais do que entusiasmar, porque a empresa vai passar a reter dentro dos seus próprios domínios, dentro dos seus próprios interesses, os recursos que antes ajudavam a atender demandas sociais feitas por outras organizações. Quais são as suas dicas para quem pretende ser um empreendedor social? Acho que a dica maior é tome uma decisão madura, como tudo, né, na vida. Eu falava em algum momento da nossa conversa que eu acho que o empreendedor social é alguém vocacionado a fazer, né? É alguém que sente quase que esse chamado, eu quero fazer alguma coisa diferente no mundo. Eu acho que tem que
tem que passar por aí e tem que amadurecer, né? Não pode ser um movimento de um voluntarismo inconsequente. Criar uma entidade, um projeto, ou mesmo uma empresa social, um negócio social, que hoje em dia está muito em voga, exige muita responsabilidade, muito compromisso, porque a rigor não é diferente de uma empresa. Você precisa ter contador, você vai ter folha de pagamento, você vai ter impostos a recolher, você tem inúmeras responsabilidades, inúmeros compromissos, que vão te exigir muito do seu tempo, muito da sua energia, se é que você quer fazer um trabalho consistente, um trabalho bem feito. Então que seja, em primeiro lugar, uma decisão muito madura. Não vá por impulso, visite outros projetos, visite outras organizações, procure saber se eventualmente não é mais interessante você se associar, apoia um projeto que já existe, né? Para que inventar a roda? Talvez isso seja mais útil, seja mais fácil, mais rápido, mais leve, mais barato, enfim. Até para ganhar mais experiência também. Também, né? Até para você aprender com aquilo que os outros fazem, que você até chegar à conclusão que eles não estão fazendo bem feito, que você faria melhor. Mas você tira dessa experiência algo que vai te ajudar muito no momento em que você realmente for empreender por conta própria, né? Mas, enfim, acho que é amadurecer, como toda decisão importante que a gente precisa tomar na vida, mas muito boa sorte. O mundo precisa de empreendedores sociais conscientes, competentes e engajados. E o Brasil especialmente, né? Especialmente nesse momento. Como é que as pessoas podem entrar em contato com a Agência do Bem? Bom, eu convido a quem quiser conhecer mais do trabalho da Agência do Bem, que visite nosso site na internet, que é o agenciadobem.org.br, ou pelo nosso telefone, no nosso escritório do Rio de Janeiro, 21 2428 2547. Vai ser um prazer conversar, receber, apresentar o trabalho que a gente faz e compartilhar um pouco da experiência que a gente acumula ao longo dos anos. Ok, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do diretor da Agência do Bem, Alan Maia, e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você, até lá.